Valeretes do meu mundão, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, aqui ó, tudo trabalhado na minha beleza, né? Quem não assistiu meu vídeo falando sobre autoestima, vou deixar o link aqui embaixo. Se você não me conhece, meu nome é Valéria Viegas, me siga no Instagram. Eu sou formada em licenciatura em matemática, onde eu vou contar como eu fui parar em licenciatura em matemática, tá, gente? E assim, sendo de Belém do Pará, fui parar lá em Paracambi, no Rio de Janeiro. Isso dá uma longa história. Tá bom. O assunto que eu vou falar hoje é o primeiro da minha lista de vídeos para esse ano, que é como eu conheci o meu pai e como, consequentemente, eu passei a acreditar em Deus. Para quem já está me acompanhando, eu sempre falo que eu sou uma pessoa espiritual, né? Eu tenho minha fé em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Trindade. E assim, na verdade, eu sou uma curiosa da vida, eu não tenho preconceito com nenhuma religião, na verdade, sou muito curiosa. Cara, eu já quis até inventar minha própria religião, sabe? Mas aí, quando eu pensei nela, eu contei pro meu pai e eu descobri que ela já existe. Enfim, né? Nada se cria, tudo se reinventa. Aí, fui lá, né? Fracassei nessa parte, fracassei não, né? Falhei nessa parte de criar minha própria religião, minha própria denominação. Mas quem sabe aí, eu já tô satisfeita com o meu clube das Valeretes, meu fã-clube, muito obrigada. Quando chegar no Pará, não quero aglomeração, viu? Quero faixas, eu sei que vocês ficam lá no aeroporto me esperando e tudo mais, aquela loucura, aquele vucu-vucu. Mas assim, esse ano não dá, né? Vamos ficar cada um nas suas casinhas. Tá, voltando. Eu vou falar hoje a história de como eu conheci o meu pai biológico e como, consequentemente, eu conheci o meu pai espiritual. Porque, assim, eu acredito que eu tenho um pai superior. Se você puder acreditar, melhor ainda, porque já pensou o quanto é bacana a gente ter esse pensamento? Porque eu tenho esse pensamento, né? Que eu sou dona do mundo, assim, porque, segundo a Bíblia, Deus criou lá, fez o mundo, os homens e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele deixou esse paraíso todo pra gente, sabe? Nós somos filhos, herdeiros. Então eu me trato assim, como filha herdeira de um ser superior, supremo, divino, maravilhoso, que é dono de tudo. Então, se ele é dono de tudo, eu sou herdeira, eu sou dona também, né, meu amor? Então, sendo assim, um dos pontos da minha autoestima que era pra ter entrado naquele vídeo, não entrou, é disso, vem da minha fé em Deus. E com isso, quando eu era criança, assim, a minha vida, assim, a vida da minha família não era uma vida tranquila, não era uma vida fácil, a gente passou necessidade. E assim, o meu pai se separou da minha mãe eu acho que eu tinha menos de 2 anos, 1 ano, eu não vou saber ao certo, quem vai saber isso mais é a minha avó. E aí a minha mãe ficou com a guarda, e só que ela era, gente, ela era muito louca da vida, sabe? E aí ela começou a fazer outras coisas, e no fim eu fui criada mais pela minha avó do que pela minha mãe. Pra vocês terem noção, eu não sei nem se a minha mãe tá viva hoje em dia, tá? Não sei mesmo. E assim, a minha avó foi me criando e depois nasceu meu irmão Davi. Ai, amo, saudade, mano, saudade, vó. E aí, assim, tô falando isso, saudade, porque como eu sou de Belém do Pará, eu fui parar no Rio de Janeiro e aí do Rio de Janeiro eu vim morar em Santa Catarina, Florianópolis. Minha vida é agitadinha, gente. Eu gosto de estar assim, parece, a minha avó fala, parece cigana, que é isso. Mas também vem muito da minha infância, porque da minha infância a gente morou em vários lugares, vários assim. Quando eu chego em Belém, assim, eu falo, olha, eu já morei naquele bairro, olha. Eu vou passando assim nos lugares, eu vou lembrando, vem trazendo memórias assim. Gente, até na praça eu já morei, tá? Naquela praça de São Brás, se você é de Belém, naquela praça de São Brás que tem aqueles negocinhos assim, aqueles monumentos, já morei ali, tá? Já morei ali com sem terra. Gente, se eu tô falando, minha história dá um livro, e eu tô escrevendo ele. Tá. Mas aí sim, aí eu sei que a gente tem essa vida louca, né? Vida louca de que não distancia de tanta gente, não, sabe? Assim, eu tô escrevendo o livro, assim, a minha história de vida, o meu testemunho, porque eu estou a fim de escrever e compartilhar com o mundo e ganhar muito dinheiro com isso, né? Vamos lá, né? Mas assim, eu tenho certeza que a sua história também dá um livro, assim. Todas as histórias de todas as pessoas, elas dão um livro. E elas vão ter ótimas lições, ensinamentos, várias experiências que você vai com certeza se identificar, você vai se rir, você vai chorar, meu Deus do céu. E nisso a minha é nessa pegada, assim. É diferente da sua, mas assim, não é superior e nem inferior. E quando eu era criança, assim, eu vivia assim meio que, entre aspas, arrastada, né? Arrastada para as igrejas que a minha avó, a minha mãe frequentavam.
Só que eu já era uma criança bem ousada, sabe? Assim, eu tinha, assim, a minha mentalidade bem forte. Nessa época, eu morei em Tocantins, já morei em outros estados mesmo na infância, sabe? E no Pará mesmo, já rodei aquilo ali bastante. E eu tinha muitas visões, assim, visões de anjos. Não sei se vocês acreditam em anjos, assim, mas a Bíblia fala, né? Se você é um cristão, se você tá nesse mundo, assim, no espírito, várias religiões vão ter a sua própria nomenclatura para o mesmo tipo de ser, sabe? Só muda a nomenclatura, que é questão de detalhes, mas assim, anjos, demônios, espíritos, ser de luz, e por aí vai, né? Se a gente for ficar, se eu quiser criar um anjo com o meu nome, aí eu também crio, né? Boto o nome dele e aí deu. Mas que existe, eles existem. E eu via muita coisa, só que mesmo assim eu não me, como é que eu falo assim, eu não me aprofundava no assunto. Eu era uma criança, né? Criança, ela tem mais tendência a ver as coisas porque ela tá assim com a mente mais limpa, ela não tá com aquelas preocupações que um adulto tem, ela tem um espírito mais assim, puro. E aí eu via coisas e que eu falava assim, tipo, nem sabia diferenciar tanto o que era verdade, o que era o que eu tava vendo, se aquilo fazia parte da realidade material ou não, porque criança não faz tanta diferença, não vai saber tanto. E nisso, nas igrejas, eu continuava indo, frequentando a igreja com a minha avó, só que eu pensava assim, poxa, mas o povo tá aqui, tá falando tanto desse Deus maravilhoso e tudo mais, que ele é bondoso, que não sei o quê. Mas a nossa vida, gente, a nossa vida era uma vida de dificuldade, era uma vida de escassez, era uma vida de tristeza, assim. Eu tive cenas lamentáveis, assim, eu vi cenas lamentáveis na minha infância, assim, em relação à minha mãe com a minha avó, em relação à minha mãe comigo, em relação à minha mãe com o meu irmão. Então, assim, eu pensava assim, Deus não existe, né? Esse povo tá todo aí perdendo tempo na igreja, assim, orando, servindo um Deus que pra mim não existe. Eu falava, ele não existe, porque se ele existisse, a gente não tava passando por isso. E eu falava isso pra minha avó, eu sei que até machucava ela, mas assim, era a minha opinião, a opinião de uma criança, gente, uma criança, tá? Eu não tinha, sim, tipo, não tinha nem 11 anos, porque quando eu conheci meu pai eu tinha 11 anos. E aí, quando eu cheguei aos meus 11 anos, mais ou menos, eu conversei com Deus. Eu falei assim pra ele, eu falei, Senhor, se o Senhor existe realmente, eu quero conhecer o meu pai e quero ir morar com ele. Tá. Fiz essa oração, entreguei, né, tudo mais. E aí meio que eu desafiei, entre aspas, né? Porque a gente não consegue desafiar Deus, olha a nossa insignificância perto dele, né? Mas aí eu desafiei Deus eu fiz um pedido a Deus e fiz uma prova, como prova da existência dele. Só que eu não sabia, né, que se eu estava ali até aquele momento ali, isso daí já fazia parte do plano dele. E hoje eu estar falando sobre essa história é parte do plano dele. E tempos depois, gente, sério, menos de um mês depois, eu conheci o meu pai. Conheci o meu pai, a gente morava numa casinha muito simples, de madeira, em Mosqueiro, no Pará. E aí, quando eu olhei assim, eu vi um senhor batendo na porta assim, de casa. Antes disso, a minha avó, eu sempre perguntava como era o meu pai, assim, pra minha avó. Eu falava, vó, como é o meu pai, como é que se parece e tudo mais. E aí ela falava assim, até que um dia ela falou assim, olha, tu já viu aquele senhor que fica no negócio da aveia, na embalagem da aveia? Eu falei, já vi e tal. Aí ela me mostrou, ela falou, teu pai parece com esse senhor. Gente, não tem um senhorzinho, não vou ter foto dele aqui que eu não tenho aveia. Ah, gente, até tem aveia. Calma aí, tem aveia sim. Peraí que eu vou dar uma pausa. Achei uma aveia. Aqui, ó. Esse senhorzinho. Dá pra ver. Ó. Esse senhorzinho aqui. Porque eu tinha aveia, eu lembrei que eu mal como aveia, mas é porque eu faço pro meu rosto. Depois eu ensino uma receitinha pra vocês, meninas. Aí sim, aí esse senhorzinho eu peguei e recortei a foto da embalagem. E daí eu passei a ficar com aquela fotinho comigo, assim, aquele rostinho, pra mim era referência do meu pai. Então, quando o meu pai apareceu ali batendo na frente, assim, bateu palma, chamo Regiane, que é o nome da minha mãe. E aí eu chamei ela, eu falei assim, ó, ele chama, ela falou assim, teu pai?
Ah, gente, eu desci uma escadinha assim, de alto e baixo. Eu desci correndo pra abraçar ele. E ele já veio assim com a mão assim pra eu tomar a benção dele. Olha que abusado, não aparece ano da minha vida que eu tome benção dele, né? Ah, aí tomei benção dele, trouxe uma caixazinha de bombom, garoto. E ele tava com um chapéuzinho, gente. Ele tava com um chapéuzinho, assim, um chapéuzinho azul. Ele tava tão lindinho. E é assim, né, gente? Ele já é velhinho. Meu pai já é falecido. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Meu paizinho, mas sempre fica comigo. Aí o que acontece? Ai, gente, me emocionei um pouquinho aqui. Disfarça, vai borrar a maquiagem, querida. Aí tá, eu fiquei. Foi a primeira vez que eu vi ele, assim. E a primeira impressão que eu tive, assim, é o cara da Farinha Lacta mesmo. Farinha Lacta? Não, é Aveia. Inclusive, Aveia, se quiser patrocinar meu livro, ó, já entra em contato. Então, aí tá. Aí eu sei que conheci ele, ele levou a gente, minha avó, minha mãe e o meu irmão, até o carro que tava mais distante. E nessa época a gente tinha um caminhão desse tipo, ó, geral, que é todo trançadinho assim. E eu conheci a minha madrasta, minha falecida madrasta, os dois já faleceram. Conheci ela, nossa, pensa uma pessoa, gente, pessoa queridíssima. Era um anjo, minha madrasta, era um anjo, Dona Marlene. E aí eu sei que eu conheci eles nesse dia e pouco tempo depois a gente foi chamado, foram chamados no fórum para uma audiência. E como eu não estudava, tá, gente? A minha mãe nunca tinha me colocado para estudar. E assim, o meu pai, o que acontecia? O meu pai pagava a pensão para minha mãe. Só que a minha mãe, ela não repassava o dinheiro. Tipo, como a minha avó cuidava da gente, ela não repassava para minha avó e ela nem cuidava da gente. Assim, de mim e do meu irmão. E aí a gente ficou todos meio que na mão da minha avó. Minha avó trabalhava, me levava com ela pro trabalho, meu irmão às vezes ficava, só que a gente vivia em situações de maus tratos. E assim, às vezes ela saía, quantas e quantas vezes acontecia? Ela saía, ela passava dias, sabe, dia fora, e a gente ficava trancado dentro de casa com fome. E, gente, quando eu fui morar com meu pai, eu tinha 11 anos e eu pesava 27 quilos. Eu era uma criança totalmente desnutrida. Até no vídeo anterior, eu falei que eu era muito magra. Eu era muito, realmente, eu era muito magra, assim. Na época, quando eu tava falando ainda da questão daquele vídeo, gente, eu já era bem mais fortinha, mas assim, pô, Olivia Palito mesmo. E aí, isso afetava tanto o meu. Assim, a nossa infância, ela nos afeta pro resto da vida, né? É como se a gente fosse, vamos pensar assim, um exemplo bem bobinho aqui que eu pensei agora, como se a gente fosse uns bonequinhos de massa de modelar. Até como a gente vai sendo formado, conforme a pessoa vai fazendo, assim, as mãos vão fazendo, vão moldando a gente. Beleza, a gente vai ganhando aquela estrutura. Parou ali, que ficou mais assim, durinho. Parou ali, né? É o quanto a gente vai sendo moldado. A nossa infância é assim, a gente vai sendo moldado, assim, pelos nossos pais, pelos parentes que estão ao redor, pelo referencial que a gente tem, referencial feminino, masculino, que é do pai, da mãe, da avó, do tio, seja lá, alguma referência a gente tem que ter, assim, pra gente se espelhar no futuro. E isso, gente, uma infância problemática, ela gera sequelas que vão assim, olha, prolongando assim a tua vida. E eu não sabia disso, assim, eu ia vivendo a vida sem passar, sem ter essa noção. Quando eu só fui melhorar muitas coisas e aspectos meus, assim, como pessoa, quando eu passei a ver que o meu problema não era eu agora, o problema era a minha infância. Eu tinha que tratar essa criança ferida que estava ali, ó, perturbando e estava fazendo com que a minha vida presente e o meu futuro sejam afetados. E essa ausência do meu pai, essa ausência da minha mãe, isso, querendo ou não, é algo muito marcante na minha vida, muito marcante mesmo. E como eu tava falando, depois de um tempo que ele apareceu lá em casa, nós fomos todos chamados pro fórum, né? Pra a juíza saber, eu lembro que a minha avó falou assim, ela falou, filha, quando a juíza ela vai te perguntar, porque tu já é grandinha e tudo mais, vai querer saber tua opinião. Quando a juíza perguntar com quem tu quer ficar, com quem tu quer morar, porque era um tempo de uma decisão ali, porque a situação estava muito grave. Assim, por lei, a minha mãe deveria ser presa, porque, primeiro, o abandono de menor, abandono de incapaz, ela não tinha colocado a gente para estudar ainda. Então, tinha 11 anos, gente, eu lembro que eu via as crianças, pense, minha obsessão, minha
por estudo, vem daí. Vem daí, isso eu já sei, assim. Eu só não tiro porque eu sei que é algo que me agrega. Porque senão eu já tinha eliminado como eu já eliminei outras coisas. Eu lembro que eu olhava pela brechinha entre as duas madeiras, as crianças indo para a escola. E eu não podia ir para a escola, sabe? Eu não podia estudar. Eu era privada dos meus ensinos de estudo, sabe? De coisas básicas que a Constituição te garante, eu não tinha. E com isso, eu tinha aquele desejo. Então, um dos maiores desejos de morar com o meu pai era isso, era poder estudar, era poder ter esse convívio com outras crianças, porque a gente não podia nem brincar na rua, a gente era preso. E isso era muito, muito frustrante para uma criança. E daí, quando eu fui na frente da juíza, né? E a juíza perguntou, ela falou, eu lembro que primeiro eu fiquei do lado de fora, no fórum, e eles ficaram os três lá dentro e houve uma discussão, uma gritaria, e eu sei que a minha avó depois me contou que ela se ajoelhou lá no fórum, pediu, implorou pra minha mãe não ser presa, assim, hoje em dia, assim, sei lá, sabe, na época eu até falava assim, por mim ela fosse presa mesmo, mas assim, eu já perdoei ela e eu só tô contando essa história mesmo pra falar, porque eu prometi que esse ano eu ia falar sobre esse assunto aqui no canal. E aí ela não foi presa, tá? Mas a juíza falou tudo que ela deveria falar, né? Como autoridade, como mulher, como uma cidadã. Eu sei que ela falou muita coisa que depois minha avó contou pra mim e o meu pai também. E depois disso ela pediu pros três saírem e fez uma entrevista, né? Fez umas perguntas só pra mim. E nesse momento ela perguntou, assim, com quem eu queria ficar. Será com a minha avó, com a minha mãe ou com o meu pai? Eu falei, eu quero morar com o meu pai, eu quero morar com ele. E meu pai, assim, sempre teve uma condição de vida melhor, né? E eu poderia estudar, eu poderia ter uma vida meio que normal, né? A gente tem uma vida normal, minha vida é normal até hoje, mas assim, ter uma vida mais tranquila, né? E assim, eu sei que nisso eu já saí de lá, ela já deu a guarda pro meu pai, eu acho que eu lembro assim, acho que era na segunda. Foi dia dos pais, no dia anterior eu fui morar com meu pai, assim, foi bem presente, quase presente de dia dos pais, foi bem isso, foi dia dos pais e logo depois eu fui morar com meu pai. E isso, eu saí de lá do fórum diretamente, assim, fui com eles, me despedi da minha avó, do meu irmão, da minha mãe, e aí me despedi deles. A última cena, assim, a última lembrança que eu tenho da minha mãe, eu não lembro, na verdade, assim, do rosto dela. Não lembro, não consigo lembrar. Às vezes, quando eu me olho no espelho, eu lembro alguma coisa dela, alguma coisa me faz lembrar ela. Eu sei, acho, não sei se é o olhar, não sei, assim, alguma coisa me faz, assim, ter, assim, alguma lembrança dela, mas eu não lembro, sério, gente, eu não lembro como é o rosto dela. Eu só lembro que eu entrei no caminhão, eu olhei pelo retrovisor do caminhão, e eles estavam pegando ônibus, assim, eles estavam, minha avó, meu irmão e a minha mãe estavam entrando num ônibus pra ir embora, e a gente foi embora. Dali em diante, nunca mais. Vocês já se passaram o quê? Tinha 11, com 29, façam os cálculos aí, vocês que são da matemática. Muitos anos, e eu não sei hoje em dia eu não sei o estado dela, né, se ela ainda se encontra viva e tudo mais. E aí eu fui morar com meu pai, e daí em diante é uma história bem, bem longa. A gente teve vários tipos de atritos, porque assim, eu vinha já pré-moldada, né? Assim, com 11 anos eu já era cheia de opinião, né? A gente já sou muito cheia. Era cheia de opinião, já achava que sabia de tudo do mundo. E aí, eu não aceitava qualquer coisa, eu nunca fui uma pessoa de me calar. E o meu pai, ele tinha aquela dificuldade de me amar. Isso eu só fui saber depois de muito tempo, muito tempo. Então, a nossa convivência dentro de casa, assim, no período que a gente estava morando junto, foi muito, muito complicado, assim. Porque meu pai, quem conhecia o meu pai sabia como ele era, gente. Meu pai joga pra caraca, um amor de pessoa. Como ser humano, ele tinha um coração muito bom mesmo. E só que ele era o tipo de pessoa, ele ajuda quem merece, sabe? Ele não era o tipo de pessoa de ajudar qualquer pessoa, ele ajudava muita gente. E assim, só que ele tinha que achar que você tinha que merecer. Errado não tá, né, gente? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. Eu fui muito assim por muito tempo. Hoje em dia eu já faço que nem ele.
falo assim, não, o que você... que me agrega fazer isso, entendeu? Não só em questão de valores, mas assim, o que vai me agregar? Porque às vezes você se doa muito, você faz o bem pra todo mundo, você quer se jogar, ser como um Cristo, mas aí você às vezes você leva uma tabacada na cara e você aprende a ajudar certas pessoas só. Outras você já fala assim, não é problema meu. Mas não tô falando pra você ser assim, né? Tô falando que eu sou. E aí meu pai, muito cheio de opinião, eu também muito cheio de opinião, e eu não era aquela pessoa comum, eu não fui criada. Eu não tinha aquela noção de, tipo assim, eu fui ter essa noção quando eu saí de casa. Aquela noção de, tipo, ele é mais velho, eu tenho que respeitar, eu tenho que ficar calada, mesmo se eu estivesse certa, entendeu? Mesmo se ele estiver errado, eu nunca, gente, mas nunca. Eu acho que eu sou assim. Gente, até hoje em dia eu já sou mais assim. Às vezes eu já eu me calo, né? Procuro me calar na maioria das vezes, assim. Eu falando aqui pra caramba, falando que eu me calo. Mas, assim, procuro ficar mais calada se eu não tiver o que falar, se eu não tiver o que agregar, eu me calo mesmo. E aí E em questão do respeito também, cara, a pessoa é mais velha, assim, não é que seja superior, ninguém é superior a ninguém. Mas a pessoa tem aqui um grau de hierarquia ou um grau de experiência, né? Maior que o meu. E aí eu abaixo, né? Vamos abaixar a bola, porque às vezes a pessoa ela já passou por algo que você não passou. E aí ela tem uma experiência melhor do que a sua e você tá falando de algo que você não nem viveu ainda. Então, por isso eu respeito os mais velhos, assim, mas assim, dentro de casa eu não tinha essa noção. Antigamente eu não tinha essa noção. Se ele falava A e eu pensava B, eu ia continuar defendendo B, mesmo que ele falasse que A tava certo. Eu falava, não, tá acima de boa. Gente, eu era muito rebelde, muito. Eu falei rebelde, comecei a assistir Rebelde, né? Aquela novela, que é da minha época, né? Eu tava adolescente, Rebelde começou, pense. Meu pai odiava aquela novela. Eu assisti escondido dele, ele proibiu de eu assistir a novela. Sabe quando eu fui assistir a novela? Adulta, no Rio, porque eu não conseguia assistir a novela. Rebelde foi lá, o RBD foi lá em Belém fazer um show. Olha, a cidade parou. E eu assim, angustiada, querendo estar lá no show. Meu pai, com um ódio no coração. Ele falava que se citava os adolescentes a ser rebelde com os pais e tudo mais. Assim, errado meio que não tá não, mas assim, certo também não tá. Mas enfim, foram vários conflitos que nós tivemos. Mas assim, depois de um tempo, vou falar como a gente chegou ao nível, porque senão esse assunto é muito grande, a um nível de amizade, a um nível de convivência saudável, a um nível bom, a um nível de chegar a se amar mesmo, de ter essa troca e de poder, assim, ter aquela. Cara, não tem nada melhor do que amizade. Não tem nada assim, tipo assim. Deus em primeiro lugar na minha vida, né? A sua é a sua, você faz o que você quiser. Deus em primeiro lugar pra mim e a minha família. Muito, 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 porque eu amo muito eles, muito. E quando eu cheguei ao nível de dizer, pai, eu te amo, pai, eu te perdoo, e ele falar mesmo pra mim, nossa, isso foi muito incrível. Muito incrível mesmo, gente, desculpa. Foi muito bom. E é uma coisa que liberta a gente, é uma coisa que liberta a nossa alma, é uma coisa que deixa a gente assim, tranquila pra viver. Porque, como eu falei, na infância a gente é moldado e certas coisas atrapalham, elas criam bloqueios na nossa mente, elas criam como se fossem barreiras pra gente não deixar assim, ciclos não se fecham na nossa vida enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente não fala que ama, enquanto a gente não vira aquela página da vida. E isso aconteceu na minha vida com meu pai, em relação ao meu pai, sabe? Aquela ausência na infância, ele conseguiu suprir depois. Aquela falta, aquela carência que eu tinha em conhecer ele. Eu pude conhecer ele depois e a gente fez uma amizade tão linda, tão linda, tão linda. Que vai ser a história para um próximo vídeo, um momento que eu senti inspiração para falar. Mas assim, a minha história de hoje é para falar sobre isso, como eu conheci meu pai. E, consequentemente, como Deus entrou não, né? Se mostrou que estava presente todo o tempo na minha vida, porque ele atendeu esse meu pedido,
que fez toda a diferença. Toda a diferença, assim. Existe um antes, que é a minha infância, a partir dos meus 11 anos, que é um ciclo ali. É como se fosse aquela parte que você muda de nome. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus fala com alguém que Abrão virou Abraão. Acho que Israel. Ai, gente, não lembro agora o outro. Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó virou Israel e assim vai. Então, é como se fosse aquela trocada de nome, aquela trocada de vida que ali fala assim, daqui em diante, eu tô contigo porque você me escolheu. E assim foi. Dali em diante eu tive 2 pais. Eu não tinha mais. Eu achava que eu não tinha nenhum. Na verdade, eu tinha 2 todo o tempo. E dali em diante eu vi que eu tinha 2 pais. O meu pai superior, que tá comigo o tempo todo, e o meu pai que não está mais comigo presente. Por isso que eu comecei a gravar, querendo ou não, assim, por mim, pela minha família. Pelo dinheiro, é claro que Valeria gosta de quê? Gosta de money, né? Money. E pelo meu pai, assim, muito pelo meu pai, porque até a questão dos horários dos vídeos, os vídeos eles são postados domingo, gente, todo domingo, né? Se que vídeo eu estiver, domingo, 8 horas da noite, por ali. Eles são horários que os vídeos são postados toda semana. Eu quero postar um vídeo, assim, acompanhe, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu like. E sigam a minha empresa, Valeriedade, porque quem Valerinha gosta de dinheiro também tá fazendo pelo dinheiro. Daqui a pouco meus intervalos comerciais, que é o que da minha própria empresa. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo, por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas. Então os vídeos são postados todo domingo, 8 horas da noite. E 8 horas da noite domingo, por quê? Porque era o horário que eu falava com meu pai, né? Então é um horário que ficou um vazio. Um vazio. Assim, eu quero ligar pra ele e hoje em dia eu tô aqui, já tô sem o vazio, porque eu falo assim, eu tô postando vídeo. Valerinha já substituiu aquele negócio. É muito rápido no gatilho. E é um momento de alegria agora pra mim. Porque aquele momento que era tristeza, que ficou vazio, de eu querer ligar pro meu pai, conversar com ele, falar com ele, sabe? Não tem mais. Eu penso assim, eu tô postando vídeo, vou interagir com novas pessoas, gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada de coração, Valerete. Estou amando todo o carinho. Todo mundo que comenta, assim, nem sempre dá pra responder no mesmo dia, eu vou respondendo, nem sempre dá pra responder o WhatsApp, Instagram, mas eu vou respondendo, eu tenho horários pra responder. E aí eu vou continuar respondendo todo mundo. Eu amo muito receber esse carinho, esse feedback, as críticas, o negócio de você falar isso e aquilo, as sugestões, estou recebendo várias sugestões. Vou ver, na medida do possível, vou gravando vídeo com as sugestões de vocês. E é isso, continuem falando, continuem interagindo comigo, que eu amo interagir com vocês. E a minha história de hoje é essa, eu não sei se ficou muito bem claro, porque eu acho que eu fiquei assim, pra lá e pra cá. Mas é o meu modo de contar, gente. Se você entender, entender. Se não entender, me chama no WhatsApp que eu explico depois. Mentira, não chamo não, eu faço o segundo vídeo, tá? Beijinhos de luz, boa semana, excelente mês, tchau, tchau.